Mercado Semanal. Então sejam muito bem-vindos ao Mercado Semanal. Abrem-se assim as portas deste mercado para a troca de ideias de uma forma intermunicipal. Eu vou ter durante estas próximas semanas 3 vozes dos concelhos de Amarante, de Sinfãs, de Baião, que estão comigo hoje, mas também estarão connosco Celurico de Basto, Marco de Canaveses, Penafiel, Lousada, todas as semanas para promover a discussão política de uma forma o mais abrangente possível, de toda esta grande região do Tâmega e Sousa. Muito obrigado aos meus convidados. Eu daqui a pouquinho faço uma melhor apresentação das pessoas que estão comigo hoje. O mercado continua na Rádio Região de Basto e na Rádio Montemuro, mas começa também hoje aqui na Nova Canal. Nova Canal que nos recebe nesta semana em que fomos adocicados com umas reuniões de mel em Lisboa. Foi também uma semana de ocupações. Em relação às doçuras, estamos assim como que a um sabor agridoce, porque a direita está meio à esquerda e o Dom Sebastião, que todos nós gostávamos, ou toda a direita gostava de receber de braços abertos, disse para já que não está para aí virado. Em relação às ocupações, é uma semana ocupada com inaugurações, seja a parques de estacionamento para bicicletas, seja a redes de parques desportivos. Foi também a semana da ocupação de Coimbra por parte do Chega e o Porto foi ocupado por britânicos. Aliás, o Helder já tem experiência porque está farto de fazer curativos aos nossos amigos britânicos. Meus amigos, muito obrigado por terem aceitado o desafio para estarmos então aqui para falarmos da nossa grande região do Tâmega e Sousa. Eu começo por apresentar a Ana Ferreira, que vem de Amarante. É uma professora social-democrata e aproveito já para perguntar, começo logo por ti, para perguntar se tu ficaste assim um bocado mais sentada, mais inclinada para a esquerda, ou se estás assim como que com aquele sabor muito agridoce da direita. Não, eu fiquei mesmo sentada ao centro. E acho que neste momento é o lugar ideal, até porque assistimos a um extremar de algumas posições, sendo que o extremar da posição ou do julgamento social de aproximarem o PSD, como o Dr. Rui Rio diz, é um partido de centro, quererem juntar o partido à extrema-direita, nomeadamente ao Chega, acho que é uma utopia social que deve ser desmistificada, até porque, até há bem pouco tempo, tivemos um governo de geringonça com dois partidos de extrema-esquerda, e isso não criou celeuma, não criou nenhuma bagunça social. Por isso acho que neste ponto temos que ser comedidos e deixar que as coisas aconteçam de forma natural, sendo que uma posição central de ideais, de valores, é sempre o melhor para todos e para qualquer sociedade e qualquer país. Obrigado, Ana. Helder, apresento o Helder Silva, o criador do Somos Sinfãs, uma plataforma de divulgação da sua terra. Já agora, muitos parabéns por isso. E em relação a isto, tu és um enfermeiro socialista, que vem de Sinfãs, como eu já disse. O mel foi muito doce para ti, tu que és enfermeiro e que tens de ter cuidado com os açúcares? É sim, o mel para mim não foi doce, aliás já não é surpresa nenhuma, nós vimos os acordos foram feitos nos Açores, portanto já era de prever que alguma coisa poderia acontecer. Tal como disse a minha colega, não vou criticar porque o meu partido também já fez esse tipo de negociatas, a chamada geringonça, e não vou sequer entrar por aí, acho que se uns fazem, os outros também têm o mesmo direito. Como é que foi assistir assim de sofá a esta direita que se parece assim, quer dizer, não se define muito bem, não é? Mas eu contigo, eu não fico surpreendido com isso, eu já estava a prever, tal como disse a Ana, acho que também não devemos estar agora a criticar um possível acordo, ou se há acordo, porque de facto o Partido Socialista também já o fez. Não queria muito entrar por aí, mas de facto não fiquei surpreendido, tal como quando foi a situação dos Açores fiquei um bocadinho surpreendido, sou sincero, até porque o Dr. Rui Rio era alguém que eu tinha bastante consideração por ele e continuo a ter, e
não estava à espera daquele acórdão com Mas o... ele disse no Mel que é exatamente isto. Ele é do centro-esquerda, ele nem sequer é de direita já. Ele definiu bem as coisas. Sim, mas nós sabemos, por exemplo, que já foi feito um acordo nos Açores e ele continuava estava a liderar o partido, portanto não me surpreende que volte novamente a haver outro acordo e quase certeza que é o que vai acontecer. Porque todos os votos vão ser necessários, todos os apoios vão ser necessários, portanto não... Veremos no futuro. Sim, sim. Em relação ao futuro, começo a apresentar aqui a jovem Ana Raquel, presidente do PSD de Baião, a jovem presidente do PSD de Baião, assim é que é, nutricionista, empresária e em relação ao mel, eu já nem sei, nutricionismo, aquilo teve muito pouco açúcar, portanto foi muito pouco doce. Este movimento de Europa e Liberdade... Sim, aquilo foi pouco doce, no meu entender. Acho que aquilo que passou para a opinião pública foram apenas capas de jornais. Já conhecemos o Dr. Rui Rio, é o Rui Rio, a ser Rui Rio e a dizer estas frases que todos pensamos, ok, não é bem por aí, mas a verdade é que ele falou na gênese, na matriz realmente do PSD, a quando da sua gênese, mas neste momento acho que realmente o caminho não é esse, não pode ser esse, mas há uma coisa que eu quero dizer aqui. O importante do discurso do Dr. Rui Rio, aquilo que ele foi lá dito, é realmente as reformas que o país tem que fazer. E ele foi muito claro e perentório nisso. O PSD está disponível para fazer as reformas que o país precisa, o Partido Socialista não quer, gosta de fazer a gestão do dia-a-dia. Isso para mim foi o tema central do MEL. Claro, mas foi esquecido, não é? Parece que é esquecido. Foi esquecido porque o Rui Rio seria um excelente primeiro-ministro, mas tem um grave problema de comunicação. E a partir do momento que diz eu sou de centro-esquerda, o que ele disse a seguir já ninguém quer ouvir. E por isso tenho muita pena que não possamos realmente analisar aquilo que ele falou, que são as verdadeiras reformas que este país precisa. Muito bem. Mais uma vez, obrigado aos três por estarem aqui hoje. Começamos pelo primeiro tema que nos traz cá também. Cada um vai trazer um tema todas as semanas. Começamos por Baião, Ana Raquel. Tu queres nos falar da importância das IPSS no interior envelhecido? Foi assim que tu definiste. O que é que te preocupa? O facto de cada vez mais ser a população a fazer o trabalho que deveria ser do Estado? Era uma boa questão, uma boa pergunta, mas também me preocupa isso, mas preocupa-me aqui uma série de dados que eu vos trago aqui de uma forma simples para que todos possamos depois refletir um pouco sobre isso. Eu, digamos que estou a usar aquilo que são as minhas responsabilidades como Presidente do PSD e nas últimas semanas tenho visitado muitas instituições em Baião por causa da campanha eleitoral. E um dos grupos de instituições que temos visitado são as instituições particulares de solidariedade social, as famosas IPSS. Resumidamente, as IPSS assumem a responsabilidade de responder a diversas vulnerabilidades da população. Por exemplo, ao nível do bem-estar e da educação temos as creches, temos os jardins de infância e depois ao nível da promoção de cuidados de saúde, cuidados pessoais, integração social, promoção da autonomia, temos valências como as ERPs, que são as estruturas residenciais para idosos, os conhecidos lares, na gíria, não é? Sim, na gíria, assim que se fala. Os centros de dia e os serviços de apoio domiciliário. Se nos centrarmos aqui mais nas valências viradas para a população envelhecida, e se pensarmos que o índice de envelhecimento médio do Tâmega e Sousa em 2019 era de 129 e o de Baião em 2019 era de 188, só ultrapassado por Rezende e por Sinfãs, conseguimos perceber a importância que este tipo de instituições têm neste interior, nesta nossa região envelhecida. E estão presentes, como tu bem disseste, fazem uma oferta de proximidade, de apoio social, onde mais nenhum tipo de entidade faz. Ok? Eles têm uma implantação muito grande por diversas freguesias em Baião e estive a analisar um bocadinho. Em quase todas as freguesias há algum tipo de IPSS a fazer um destes serviços. Já para não falar que a importância económica das IPSS no... A oferta laboral, quanto menos seja. Eu li um estudo que se fala sobre a importância económica e social das IPSS, que recomendo a leitura porque é um abre-olhos, realmente. Aonde? É um estudo que foi feito, acho que na Católica, é a importância económica e social das IPSS.
em que diz que por cada euro que uma IPSS capta, ele é multiplicado por 4,2 euros, ou seja, 1 euro passa a ser 4,2 na economia desse território, o que é importantíssimo. Para além de que no interior, as IPSS são responsáveis por cerca de 15 a 20% do emprego. Mas qual é então a tua ideia? Tem que se apoiar mais ainda as IPSS? Sim, tem que se multiplicar ainda mais? Tem que estar mais a minha ideia, vou-te explicar. Temos aqui duas questões. O trabalho da parte social que eles fazem e temos a importância da economia, de gerar emprego, de gerar postos de trabalho. Ou seja, o que é que acontece? No interior, como a população é mais envelhecida e como os rendimentos são menores no litoral, no interior do que no litoral, maior parte destes idosos que vão para os lares, que vão para os centros de dia, ainda recebem as chamadas pensões sociais, não é? São aquelas reformas baixas, não é? O contributo que elas dão, os acordos são feitos, uma parte é paga pela Segurança Social, independentemente da valência, outra parte é paga pelo utente. Aquilo que o utente paga para usufruir do serviço depende dos rendimentos que tem. Como estamos a falar que no interior os rendimentos são mais baixos do que no litoral e que as reformas são maioritariamente mais baixas, aquilo que a pessoa que usufrui do serviço da instituição é menor. E aquilo que ela recebe da Segurança Social é igual. Já para não falar que estas IPSS do interior têm custos acrescidos, porque em termos de frota, por exemplo, eu conheço uma IPSS que em Baião faz uma média diária de 390 km por dia, dada a dispersão geográfica, por exemplo, no serviço de apoio domiciliário, a ir buscar crianças para a creche ou a ir buscar os idosos para o centro de dia. Há um desgaste imenso e rápido de toda a frota que é automóvel. O que eu deixo aqui, e a questão que eu deixo aqui, é que é preciso que o Governo Central analise esta questão e que pense seriamente em fazer acordos diferenciados da Segurança Social para o interior. Porque o interior e os nossos concelhos precisam muito do trabalho que é feito das IPSS. Uma discriminação positiva. As majorações que tanto nós falamos, não é? Se o acordo da Segurança Social por cada utente é X, no interior deve ser 2X. E eu tenho falado com muita gente das instituições de solidariedade social e a ideia delas é clara e todas elas têm factos que podem comprovar que é necessário haver isso. E se nós queremos que os nossos idosos continuem a ter este tipo de serviços que tanta autonomia lhes traz, que tanta ajuda lhes dá a nível de saúde, de levar ao hospital, de tudo, nós precisamos de apostar também nas nossas IPSS. Aproveito para passar ao Hélder. Conhece a realidade em Sinfãs em relação das IPSS? Sim, conheço a realidade e, de facto, também só temos o Rio a separar, uma realidade muito parecida com o Concelho de Baião. Aqui devemos salientar que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem 3 grandes pilares, o público, o privado e o social. E nos 3 pilares há financiamento público. Ou seja, o próprio Estado financia os 3. Não é das mesmas formas que financia um privado ou um público, são financiamentos diferentes, mas há dinheiro público nos 3. E em relação às IPSS, acho que estão muito dependentes desse apoio, e aqui deixo um alerta para os autarcas, acho que tem que ajudar mais essas IPSS. Acho que nesse caso, no Concelho de Sinfãs, as IPSS não se podem queixar muito. Temos vários exemplos em que o próprio município financiou o caso das viaturas, porque é como a Raquel disse, temos casas, por exemplo, a 40 km daquela IPSS em que eles vão de manhã levar o pequeno almoço e fazer os cuidados de higiene, regressam, depois à tarde vão outra vez, e só aqui gastamos muitos quilómetros. E sei, por exemplo, que o próprio município apoiou, mesmo agora a situação da pandemia, ou seja, as IPSS já viviam com pouco dinheiro, não tinham dinheiro sequer para equipar os seus funcionários, para se protegerem de prestar os cuidados de saúde aos doentes, proteger os funcionários e os próprios doentes. E nesse caso também a própria autarquia também financiou esse material, estamos a falar de milhares de euros, que se calhar para uma autarquia não é assim num orçamento de milhões, não é assim tão significativo, mas no caso do IPSS, que nós vamos dizer controlam e os trocos, não é, se calhar ao final do ano faz toda a diferença. E sim, concordo com o que a Raquel disse, acho que em termos de políticas temos que direcionar mais e acima de tudo, mais uma vez, temos que dar mais capacidade de autogestão ao poder local. Mais uma vez não pode ser Lisboa a decidir, o centralismo de Lisboa a decidir o que vamos fazer em Sinfãs, Baião, Rezende,
Não, temos que dar decisão, poder de decisão às pessoas ali, porque elas é que estão próximas dessas pessoas. E aqui as IPSS têm um papel fundamental, são eles que conhecem a realidade daquelas pessoas, são eles que têm a maior parte da cobertura dessas pessoas, porque pensamos nós... Sim, são eles que estão no terreno e são eles que sabem as dificuldades de cada um. Entramos, por exemplo, no pilar do Serviço Nacional de Saúde, o público. O público não tem capacidade de vigiar, não é? De ir, por exemplo, todos os dias à casa dos utentes. Por exemplo, um caso de um idoso. Onde é que um médico de família ou um enfermeiro de família consegue ir todos os dias à casa dos doentes todos? Não vai. Com as IPSS conseguimos isso, certo? Onde é que estão os lares? Visitas os lares e lá tens a população. Tens uma equipa centro de dia, vai todos os dias levar o pequeno almoço e dar banho aos doentes. Aqueles doentes estão vigiados. Portanto, esses estão vigiados e sabes, e as pessoas que lá vão trazem sempre alguma informação. E, por exemplo, exatamente, e vigiam e estão ali constantemente e têm o controle das pessoas. Por exemplo, outro lado, que a Raquel salientou e que de facto também é muito importante, a nossa região, nós sabemos que, quando digo a nossa região, até mais uma vez, Sinfãs, Baião, Rezende, somos os três muito parecidos a nível económico. Nós sabemos, por exemplo, o caso de Sinfãs, as maiores entidades empregadoras, exceto a construção civil, não é? São as IPSS. Nós temos lá, temos inclusive uma IPSS que tem cerca de 160 funcionários. Portanto, estamos a falar de uma componente económica muito importante. Se não há dinheiro do outro lado, tem que ser tem que ser o Estado. E não é estar aqui a puxar a brasa para a sardinha, não é nada disso. Se tivesse de dizer o contrário, também dizia. E eles lá têm essa sorte porque, de facto, há um apoio da Câmara Municipal. Também não, e agora vou falar um bocadinho da profissão também. Estás a falar de Sinfãs? Sim, de Sinfãs. Também vou falar um bocadinho, porque lá está o presidente atual, foi enfermeiro, trabalhou no centro de saúde, sabe as dificuldades, sabe que ir à casa das pessoas, ver as... Porque é muito fácil eu dizer a um idoso, você tem que tomar banho todos os dias, e se calhar o idoso em casa não tem sequer um chuveiro ou uma banheira, ou então se calhar nem tem água em casa. Nem capaz. Percebem? E quem é que consegue ver isso? São as senhoras do centro de dia que vão lá todos os dias. E elas depois é que passam a informação para os serviços sociais. Diz, olha, aquele senhor não tem sequer um chuveiro em casa. Ou coisa simples que as pessoas não pensam. Temos um idoso que entretanto teve um AVC e fica numa cadeira de rodas. A cadeira de rodas se calhar não passa na porta da casa de banho. Pois. Mas deixa-me ouvir então, só para terminarmos o assunto e passarmos ao segundo tema, ouvir a Ana em relação... já agora a tua sensibilidade em relação às IPSS em Amarante. Em Amarante nós temos várias entidades, como é óbvio, porque são necessárias, não é? Temos uma grande rede também de lares ligados à Santa Casa da Misericórdia, não é? Os tradicionais lares de idosos. Temos uma unidade grande também de cuidados continuados que não consegue dar resposta a todas as solicitações, e as IPSS que existem também não conseguem dar resposta a todas as solicitações, porque nós sabemos que Portugal é um país com uma população envelhecida, que muitas vezes é esquecida até pelos próprios familiares, vivem sozinhos, com reformas que rondam entre os 250 aos 300 euros, que são as reformas por invalidez e por velhice, pronto, que não são de todo suficientes para conseguirem tratamento e cuidados dignos numa grande instituição, ou num grande lar, ou num grande centro de dia. A verdade é que estas pessoas passaram uma vida inteira em sufoco e agora os últimos dias são em sufoco também. E se não fossem estas pessoas das IPSS, muitas delas, para além do trabalho ser remunerado, fazem muitas horas de voluntariado também, haveria muitos idosos a morrer em solidão. Pronto, e como os meus colegas disseram, e muito bem, é necessário descentralizar vários serviços. Já se fala na regionalização, na descentralização, mas de facto, e no teatro real de operações as coisas não acontecem. Era fundamental pensar e de facto definir políticas específicas para cada região, porque Amarante não é igual a Sinfãs, Sinfãs não é igual a Baião, e é fundamental que as entidades locais sejam elas as promotoras e as diferenciadoras nestes serviços. Porque senão continuamos com o mesmo, não é? As políticas de Lisboa não podem ser as políticas implementadas no resto do país, não podem. Temos realidades diferentes. E a verdade é que um idoso que viva sozinho, nós sabemos que com a idade a tendência é as doenças surgirem, doenças crónicas, falta de mobilidade, muitos deles em condições ou em casas que sempre foram a casa deles, não querem sair da casa deles, também temos esse problema, muitos deles precisavam de
facto, de outro tipo de cuidado, mas estão muito ligados à casa, não querem sair da casa e não têm condições. Nós sabemos que há idosos que, se não for o centro de dia a ir lá, dar-lhes banho, as refeições, a medicação, e eles não tinham quem fizesse. E, portanto, são estas pessoas, então, que estão no terreno e que conhecem a população, a sua própria população. Muitas vezes eles até são conhecidos, não é? Sim. Trabalham ali nas redondezas e, portanto, são conhecidos. É importante deixar este apelo, é que os nossos deputados façam um pouco de força em relação a estes acordes da segurança social. A vossa sensibilidade, sejam diferenciados. Os recursos humanos, a vossa sensibilidade em estas relação a instituições. isso, porque nós temos vindo a falar sempre de é preciso darmos mais força às decisões municipais, regionais, locais. Sentem que existe esta pressão? Sentem que muitas vezes ou acham que é preciso mais? Ou vocês acham que os deputados se esquecem um bocadinho, os que são da nossa... Sim. Esquecem. Sim. Nós, aliás, no último programa falámos sobre isso. Sim, sim. Acho que as pessoas rapidamente são corrompidas por Lisboa. Sim. No sentido em que Esquecem Sim, a sim. origem, esquecem quem botou neles, sim, não é? sim. E defendem os interesses de Lisboa, mais uma vez, e só depois é que vão falar um bocadinho, mas eu sou dali, mas até botam contra a própria terra. Eu peço desculpa, mas eu não gosto de banalizar isso, porque somos nós, às vezes, agentes políticos que pomos-nos no papel dizer que somos todos iguais. Há de tudo nos deputados. Há deputados que fazem o trabalho deles, há deputados que não fazem. Eu conheço e sou amiga de muitos deputados que fazem o seu trabalho, que ligam às pessoas do Conselho e que perguntam o que é que se passa, o que é que não passa. Também há deputados que não o fazem. Claro. Aqui o importante é, para aqueles que fazem, por favor, reúnam com as IPSS, Claro. percebam que há necessidade de majorar os acordos para o interior, porque senão as IPSS vão continuar em asfixia económica. Vamos passar já para o segundo tema, já ultrapassamos até aqui, e a culpa aqui é minha, não é vossa, eu é que estou a deixar falar. Sinfãs traz, com o Hélder Silva, traz-nos um outro tema, a humanização dos cuidados hospitalares. Isto a respeito de uma notícia que surgiu com aqui o nosso centro hospitalar de Penafiel, que tem uns carrinhos para as crianças andarem a passear nos corredores. E eu sei que tu tens a opinião de que é muito importante esta humanização. Sim, de facto, essa humanização dos cuidados não surgiu assim do nada. Claro. E é uma medida, mais uma vez, do Ministério da Saúde. E a humanização dos cuidados é uma coisa muito simples e que desde sempre deve existir, em que o doente é o centro de tudo. Ou seja, nós trabalhamos, profissionais de saúde, todos os players da saúde trabalham para quem? Trabalham para o doente, para o bem-estar e conforto do doente. Em relação a essa notícia, posso dizer que fiquei contente, porque eu já, quando trabalhei em Espanha, isso já existia em Espanha e, de facto, não é para as crianças passearem no corredor. Aquilo é para as crianças, quando estão internadas e têm que ir ao bloco operatório, vão no carrinho até ao bloco operatório. Sim, vão distraídos, vão mais... Pronto, é nesse contexto. E, de facto, é alguma sensibilidade com isso. Admito que gostei do que vi. E, de facto, isto é a humanização dos cuidados. Aquilo foi proposto por um grupo que foi criado no Hospital Penafiel, mesmo para a humanização. Foi proposto, foi aceito pelo Conselho de Administração e depois houve uma entidade que... Aquilo dá a ideia, a fotografia aparece lá, alguém da direção, não é? Com os carrinhos à frente. Portanto, dá a ideia que te ouviram a criticar a direção e agora decidiram fazer propaganda e aparecer ali com os carrinhos. Bem, não queria entrar muito nesse sentido. Eu acredito nas pessoas e sei que para aquelas crianças vai fazer a diferença. Porque acho que nós, nesse caminho, principalmente das crianças e dos pais das crianças quando estão internados... A humanização não deve ser só com crianças, deve ser com todos. É com todos. Mas estava neste caso a falar das crianças porque passam muitas dificuldades no hospital. Uma criança e os próprios pais, e para eles acaba por ser uma distração, ou seja, uma coisa mais soft, acaba por ajudar. Para falar um bocadinho, isto também acaba por ser humanização dos cuidados. Fiquei satisfeito há pouco tempo quando vi que finalmente o Hospital de Penafiel vai ter hemodinâmica. Sabemos que a hemodinâmica é importante, por exemplo, no caso de um cateterismo urgente. Que é uma hemodinâmica? É uma unidade cardíaca de procedimentos urgentes, ou seja, nós quando um doente aqui de Tamegui Sousa precisava de uma intervenção cardíaca de urgência, por exemplo um cateterismo, que as pessoas conhecem,
que é que acontecia? Tinha que ir ou para o São João ou para o Santo António. Estamos a falar de um doente que já vem de Baião para Penafiel, depois Penafiel para ali, o tempo que demorava. Portanto, acaba por ser uma unidade interessante, muito importante para a nossa região, e aqui também gostava mesmo de agradecer o esforço que foi feito. Estamos a falar de unidades caríssimas, mesmo em termos de recursos humanos. Sei que a contratação passou por 3 cardiologistas, um até bem da Madeira, outro bem dos Açores, soube disso. Outra coisa que eu também queria salientar, que já há muito tempo eu inclusive já tinha comunicado e que finalmente vamos ter na região de Tâmega e Sousa, que é a pneumologia, que é importante para o estudo de sono, mas principalmente para a tuberculose. Nós sabemos que a nossa região é das que tem maiores taxas de tuberculose, e não havia na região de Tâmega e Sousa, e finalmente vamos ter essa unidade. E outra situação que, e a Raquel sabe, que tem ao lado, inclusive em Baião, pessoas que fazem a hemodiálise, não tínhamos hemodiálise no Hospital Penafiel. E finalmente vamos ter a hemodiálise em Penafiel. Claro que isto para as pessoas... Para quem dizia que o Hélder só criticava e dizia mal do que... Ele hoje rendeu-se. Não é render. Eu acho que eu, quando tenho que falar... Dizes bem e dizes o que tens que dizer. Eu digo o que tenho que dizer e não escondo, que fiquei triste com a situação que aconteceu ali, que acho que, pelo que sei, está a ficar resolvida. Com os enfermeiros. Com a situação dos enfermeiros, o despedimento de 60 enfermeiros, acho que isso para mim era uma falta de respeito. Quer dizer, quem deu o corpo às balas, sabemos que o caso do Hospital Penafiel foi o primeiro a levar com o tsunami de doentes, chegou a ter quase 10% dos doentes internados de Covid no país, e agora que era um bocadinho pastilha elástica, utilizávamos e estávamos fora. Sei que isso está a ficar resolvido, mas também tem a capacidade de dar a mão à palmatória e dizer, isto é importante, e de facto, a hemodinâmica, a unidade de pneumologia e a hemodiálise para mim são das mais importantes. Também já que estavas a falar dos bebés, também está a ser construída uma nova maternidade com boxes individuais para os bebés estarem ali, nascerem em conforto só com as suas mães, ter cuidado com a privacidade e por aí fora. Portanto, acho que... Coisas boas estão a acontecer. Sim, também é preciso saber. Temos que valorizar isto. Sem dúvida. E divulgar isto também para a população, porque lá está, nós sabemos que uma notícia má sai, não é? Muito facilmente, e a própria comunicação social, acho que aí é um bocadinho mazinha. Acho que dá mais valor e sei que dá mais cliques e partilhas uma notícia má, não é? Do que se calhar uma notícia boa como isto. Exato, muito bem, mas nós aqui falamos nas coisas más e nas coisas boas. Sim, sim. Mas não estou a falar do nosso programa, estou a falar de comunicação social em geral, não é? Em geral. Ana, Amarante, como é que olha para esta humanização dos... Porque a humanização também devia ser aproveitarmos os recursos que temos. Nós temos um hospital tão bom em Amarante e que não é aproveitado aqui pela direção do Hospital de Penafiel. Já falámos disso num programa. Podemos falar outra vez. Podemos falar outra vez. Antes de passar esse tema, eu só queria dizer 2 coisas. A humanização, como a própria palavra diz, vem do humano. A humanização deve ser em todas as áreas, não só na área da saúde, mas também na área da educação, na área dos serviços sociais, porque se o ser humano não for humano no tratamento com o próximo, não há humanização de nada. Não é? E nós, infelizmente, assistimos, e esta é a minha opinião, como é óbvio, assistimos à importância financeira, não é? E valores e dinheiros e financiamentos que são mais importantes do que o próprio ser humano. Tudo se resume a valores. Quer seja na educação, quer seja nos serviços de saúde, quer seja nos serviços de apoio. Mas infelizmente não se faz nada sem dinheiro, não é? Sim, mas acho que a humanização é algo que faz toda a diferença numa sociedade e cada vez mais é precisa. Nós, se analisarmos conscientemente a forma como estamos agora, a nossa sociedade à volta, não é? As informações que temos, é tudo uma desgraça. É tudo uma desgraça. E depois falta empatia, falta, lá está, humanidade. E isto também se ensina. E isto era importante que toda a gente percebesse, que é algo que também se ensina. A empatia é algo que se ensina desde pequeno, desde crianças. E nós temos isso nos exemplos da família ou não. Nós assistimos, nas escolas também, que já, vamos falar disso mais à frente, mas já estás a querer falar tudo. O problema aqui é que nós vivemos numa era de egocentrismo e narcisismo, não é? Todos nós temos que ser melhores que o vizinho, eu tenho que ter mais, vivemos para o ter em vez de para o ser.
E tudo isto depois despoleta, não é? Isto é uma bola de neve, nós vivemos num ciclo, não é? Vivemos numa sociedade e tudo isto depois repercute em situações e ações e comportamentos e atitudes. Mas não estás a ser ambiciosa demais? Estás a Não, querer... não, eu acredito que se cada um de nós fizer a nossa parte, nós não vamos mudar o mundo. Atenção, eu sozinha não consigo mudar o mundo, mas eu, juntamente com o Hélder, juntamente com a Ana e contigo também, se cada um de nós fizer a nossa parte, se todos nós fizermos a nossa parte e fizermos pelo nosso núcleo, não é? Isso é tipo o efeito de pedra no lago. Por isso eu acredito, a humanização dos serviços de saúde, sem dúvida, é importantíssimo. Porquê? Quem está mais... quem deveria humanizar. Até porque o Serviço Nacional de Saúde também lida maioritariamente com idosos, que são a população que mais chega aos vossos serviços e que mais tempo permanece nos vossos serviços, quer pela necessidade de cuidados, quer muitas vezes pelo abandono. E são pessoas que precisam muito mais, não é? As crianças também, obviamente, por causa da situação traumática, mas os idosos também. E não nos esquecemos que nesta pandemia, os idosos, a maioria dos óbitos, aconteceram com as pessoas sozinhas, morreram sozinhas. Porque nem os enfermeiros, que muitas das vezes são médicos e enfermeiros e auxiliares, que muitas vezes são as pessoas que estão ao lado deles nesse momento, nem isso tiveram direito. Não podiam estar. Onde é que está a humanidade aí? Não é? Por isso é preciso humanizar os serviços. Exato, sem dúvida. Deixa-me passar. Posso só dizer uma coisa, só mesmo para fechar? 30 segundos. 20 segundos e chega. Eu relembrei há bocadinho uma aula de bioética que eu tive com a professora Fátima Ribeiro e ela disse mesmo que vocês, antes de serem bons enfermeiros, têm que ser bons seres humanos. Bons seres humanos. E só um bom ser humano é que consegue ser um bom enfermeiro. Consegue ser bom qualquer coisa. Estávamos a falar no caso da profissão, estávamos a falar no caso dos sim, profissionais de saúde e de facto é isso. E um bom ser humano dá um bom político. Ana. Essa foi para mim. Exato. Portanto, a Presidente do PSD de Baião fala-nos aqui da tua perspectiva, da humanização aqui dos cuidados. Eu tenho uma perspectiva até engraçada e prometo ser rápida, porque eu trabalhei em meio hospitalar durante 6 anos, apesar de não trabalhar diretamente para o hospital, mas para empresas que... Portanto, uma pessoa que tem 20 anos já trabalhou 6 anos no hospital. Exato, já comecei a trabalhar aos 12. Tratava da alimentação dos profissionais de saúde e dos doentes. Exatamente. E trabalhei 3 anos através dessa empresa num hospital público e 3 anos num hospital privado. E conheço os corredores, conheço os meandros. É diferente. É diferente. Sim. Não. É uma pergunta pertinente, mas até é diferente. Vamos falar já disso assim. É diferente porque há pessoas... O Serviço Nacional de Saúde faz-se muito das pessoas que lá trabalham. Esta questão da humanização dos serviços é essencial, mas tem que começar desde as direções até ao auxiliar, ao técnico, à menina da cozinha que trabalha na cozinha, à senhora que limpa tem que vir de cima para baixo. São as lideranças. Mas a liderança também tem que ser humana. As pessoas que são escolhidas para as lideranças. E isso eu vi nos 2 hospitais e nos 2 tipos de serviços que trabalhei. É muito importante haver uma boa liderança, porque assim, homens e mulheres boas neste país existem em todo lado. No hospital público, no hospital privado, na área social. Até porque tu sabes que a maior parte dos profissionais do privado são do público. Exatamente. Portanto, sim. E o que é preciso é ter sensibilidade, porque não se pode exigir a um médico, a um enfermeiro que continua a ser humano quando está completamente desgastado, sufocado pelo sistema. Por isso, essa os líderes e quem decide também precisa de humanizar as pessoas, de ajudar a deixá-las ser humanas. Eles é que têm que ser humanizados. Exatamente, eles é que têm que ser humanizados. Deixar as pessoas fazer também isto é como eles dizem. Isto é uma questão de saúde, mas também é uma questão de ligação, de afeto. As pessoas também precisam de se sentir que não são mais um número. Que estão ali, que alguém vai tratar delas. Muito obrigado. Desculpem lá estar a apressar. Vamos passar já para o terceiro tema. Desta vez trazido por Amarante. A Ana quer-nos falar do ranking das escolas. E há uma coisa muito engraçada que tu, quando mandaste o anúncio do tema que querias trazer, falaste em completo delírio na comparação incomparável. Sim, claro. Isso é lógico, não é? Quer dizer... Completamente...
É uma comparação, é injusta, descabida e é perversa. O futuro de qualquer país, como nós sabemos, passa pelo caminho, não é, que escolhemos para a nossa educação. Nós não temos enfermeiros, não temos políticos, não temos professores, não é? Sem antes terem feito o seu percurso escolar, não é? Pronto. Então, estes números, e numa leitura assim muito geral, estes números refletem o estado da nossa sociedade. Não é? Já começaste a falar há pouquinho do tema em si. Sim, quando temos num ranking onde o top 50, 47 escolas são privadas, colégios, em detrimento de 13 escolas públicas, nós precisamos de parar e pensar um bocadinho o que é que se passa no nosso país. Toda a gente sabe, pronto, que há diferenças enormes entre uma escola particular, não é, e uma escola pública. Desde já a matéria-prima, que são os alunos. Não é? Os alunos que frequentam os colégios são alunos com uma condição económica mais favorecida do que os alunos que frequentam a escola pública. Não quer dizer com isto que numa escola pública também não haja alunos de um estrato socioeconómico elevado. Não tem nada a ver. Mas, maioritariamente, são alunos classes médias e pobres, infelizmente, não é? Logo, só por aí já há uma diferença grande. Se num colégio os alunos que chegam são alunos com outras bagagens derivada ao facto da família ter outro poder económico, e relembramos que as experiências, vivências, viagens, idas ao cinema, teatros, tudo isto, desde tenra idade, está provado que são estímulos para o desenvolvimento cognitivo. Coisas que as crianças de famílias mais desfavorecidas não têm. Ou se têm, poderá ser por intermédio de alguma IPSS que promove os ATLs e promove acompanhamento específico. As sucessivas más políticas que temos vindo a assistir na área da educação, quer seja pelas mudanças sucessivas de ministros e também mudanças de programas e de dinâmicas de trabalho, tudo isto traz muita incerteza e inconsistência num trabalho que tem que ser proeminente e consequente. Não é? Um ministro chega, faz as suas reformas. Passado 4 anos entra outro ministro, faz novas reformas. Num sistema que deve ser sólido, consistente e que deve ter uma sequência lógica. Não podemos chegar e fazer o que nos apetece. Só um bocadinho. A constante desvalorização da profissão. Os professores, de há uns anos para cá, devido às sucessivas políticas, têm sido constantemente desvalorizados. O professor perdeu o seu estatuto e a sua autoridade numa escola, quer para com os alunos, quer para com os encarregados de educação e quer para com as direções, que cada vez mais não têm humanização e não valorizam a função do docente. A classe docente, a par da classe dos enfermeiros, segundo um estudo, é a classe onde apresentam mais casos de burnout. Os professores estão esgotados. É uma classe envelhecida, porque a idade violência, desculpa. E violência. A violência também contra os professores. E vocês sentem aqui, e eu aproveito já para ir passando... Mas eu ainda não terminei. Eu sei, mas tu percebes, existe diferenças entre isto, sentes aqui no Tâmega e Sousa? Há concelhos onde a educação... Sim, até porque na região do Tâmega e Sousa as melhores escolas posicionadas estão numa posição de 250 e tal, ou 350 e tal. E a par disso, quantos colégios privados existem aqui? Pois, quantos? Pois, quantos colégios privados existem aqui e que estão no ranking? Casa Mãe, Colégio dos Carvalhos, vários colégios privados, não é? Que estão no ranking das melhores escolas, por isso acontece aqui também e acontece em todo lado. E estamos numa sociedade onde, mais uma vez, quem tem poder económico prevalece e prospera na sociedade, quer seja em termos de educação, quer seja em termos de emprego, quer seja em termos de perspectivas de futuro. A questão do elevador social, que a escola tinha essa função e que continua a ter, isso está atenuado. E a pandemia ainda veio expor ainda mais as fragilidades. Nós temos alunos que ficaram quase 2 anos sem terem acesso às aprendizagens, porque o Ministério não disponibilizou o que deveria ter disponibilizado. Muitas escolas tentaram apagar os incêndios, não é? Os municípios, muitas câmaras municipais tentaram também colmatar essas dificuldades, cedendo computadores, comprando computadores, mas a verdade é que estamos a assistir, de há uns anos para cá, novamente, à diferenciação
Portanto, social. esta história dos computadores que na escola pública chegou já quando as coisas já, Sim, quando, sim, quando sim, já sim. estávamos a desconfinar, Sim. no caso No privado, dos colégios isso não aconteceu. Isso não porque eles já acontece. tinham- As turmas. O número de alunos por turma numa escola pública chega a ser 30. Num colégio, tu não tens 30 alunos numa turma. Porquê? Porque as aprendizagens não são as mesmas. Um professor Tem que se não explicar. consegue. Não se pode dividir. É diferente ter 12 alunos numa turma ou ter 30 alunos numa turma. E depois não é só isso. Esses 12 alunos são muito homogéneos entre si, porque vêm de famílias semelhantes, praticam até, muitas das vezes, as atividades extracurriculares são do mesmo grupo, quer dizer, têm muitas proximidades, não é? No caráter, na personalidade. Uma turma com 30 alunos, tu tens ali miúdos e miúdas, não é? Completamente com necessidades, completamente diferentes uns dos outros. Ana, vamos trazer este tema da educação da próxima vez que tu apareceres e vais ser tu a primeira a falar. Tá bem? Eu ia passar à Ana só para dares aqui É muito rápido, a tua não te opinião muito preocupes. rápida sobre... É muito rápido. Acho que também temos que olhar para a forma como estes rankings são feitos, não é? São baseados na nota dos Eu queria exames. perguntar isso, mas depois eu tenho que... É assim, Não para são, aquilo não que eu são. percebo, Não são. também não são baseados na Não. nota dos exames? Não. Até porque Já agora o ano explica-nos passado, lá como é que isso é feito. o ano passado não houve exames nacionais, não é? Por causa da pandemia. Normalmente os exames nacionais, todos os alunos de secundário são obrigatoriamente, têm que fazer exames nacionais de términos, de disciplinas e das específicas para as quais depois querem concorrer na faculdade. O ano passado isso não aconteceu. Os alunos que queriam prosseguir estudos tiveram que fazer os exames específicos para o curso que queriam ingressar no ensino Mas tem a ver também com a nota dos exames. É específica só. Mas Só pronto, eu específica. tinha não lido... em geral dos exames nacionais gerais. sim, Porque sim. aí a média iria ser diferente, com Sim, certeza, sim, porque sim. é diferente fazeres Mas então, um exame. a tua opinião, Ana? Eu acho que aqui a questão é que estamos a desviar-nos daquilo. Um ranking é um ranking. Obviamente, como a Ana disse, as escolas privadas têm outros meios, outros alunos, outra capacidade que se calhar a escola pública devia ter, mas não tem. Mas por isso é que é Mas preciso... eu gosto de dizer que é assim, eu sou um produto de uma escola pública. Desde o primeiro dia que entrei na escola até ao último que saí da faculdade. Fiz o meu percurso todo em Baião, a seguir fui estudar para o Porto e sou um produto da escola pública. Saí da escola secundária com uma média de 18, não importa o sítio onde a gente estuda, o que importa é que a escola pública continue a dar aos alunos aquilo que me deu a mim na minha altura, que foi as bases e a capacidade para chegar mais além. dificuldades ainda. E há uma coisa nesse ranking que eu vi, que também havia um ranking de superação, que acho que esse ainda é mais engraçado. Sim. O ranking de superação, que é mostra como é que a escola se posiciona dentro daquilo que é a expectativa e do seu contexto socioeconómico, Sim. como é que a escola se posiciona. Isso é que é engraçado. É o tal elevador social que a Ana está a falar. Dentro daquilo que é o contexto, se realmente os alunos sobem para outro patamar, se as vidas deles evoluem no outro patamar. E acho que aí sim é que nós devíamos avaliar ver se a escola pública está a fazer o seu trabalho. E foi avaliado? Não. Não interessa. Mais ou menos, Mas mas não de forma como lá está, mais uma vez, os órgãos de comunicação social exploram tudo o que não é importante, não é? Exploram o que acham que vai dar mais visibilidade. E pronto. De facto, esta questão era fundamental também nestes rankings e espero que seja feito perceber a quantidade de alunos que estavam em abandono escolar e que foram recuperados pelas escolas e que terminaram o seu processo com sucesso, a quantidade de alunos que por desmotivação, por mau comportamento, foi também recuperado, e a quantidade de famílias e de alunos que a escola ajudou financeiramente. Muitos alunos, nós temos, isso era importante saber, colocar aí o número de alunos que faz as refeições, ou que as únicas refeições são feitas na escola, pelo serviço social da escola. Quer seja pequeno almoço, lanche e ainda levam para casa. Isso é que era importante perceber nos rankings. Não é perceber que há 47 colégios, não é, que estão no topo. Pronto,
desafio-te a trazeres outra vez o tema. Sim, com todo o gosto. A primeira. Até porque eu sou professora e acho que esta é uma questão... É o tema que te A tua área de conforto. te diz bastante. Hélder, só para terminarmos então a tua opinião muito rápida acerca estas avaliações. É assim, eu em relação ao ensino, eu fui misto, andei no público e depois andei no privado, no ensino secundário e concluí o ensino superior também no privado, portanto consigo falar um bocadinho das duas vertentes. E de facto aquilo que eu notei quando passei do público para o privado, a principal diferença era aquilo que a Ana estava a dizer, é o número de elementos na turma. Eu passei de uma turma de 28, 29 alunos, uma turma de 13, 14. Pois. E o professor dava-te mais atenção. Tinha mais atenção, tinha mais tempo. Eras reguilo e portanto... Não era por aí, mas tinha mais tempo para cada um de nós. Atenção que eu dou muito valor aos professores, tenho um carinho especial por todas as pessoas que eu tive, que me acompanharam desde o primeiro dia até o último dia, e de facto posso dizer que dou mais valor às pessoas que tive no público, porque eles faziam um trabalho, acabaram de fazer um trabalho melhor e mais difícil, não é? Porque é diferente eu estar a explicar para 30 alunos ou para 15. Claro. E acho que havia mais tempo para isso. Outra coisa também que havia muito no privado, que eu notei logo isso, é que todos os dias, ao final da tarde, tínhamos 1 hora só para esclarecimento de dúvidas. Sempre. E sabia sempre que era das 5 às 6 horas, era sempre isso. Voltámos ao mesmo. Tínhamos os professores todos, que davam as aulas durante o dia. Claro. E isso acontece no público. Há muitos professores, pela sua boa vontade, porque fazem isso. Nós temos, pela sua boa vontade, fazem isso. Mas voltamos ao mesmo. Aqui as diferenças económicas ditam a diferença. Sim. Porque os alunos mais carenciados... Dificultam esse tal elevador social. Exatamente. E para não falar que sim, também estava a dizer, em termos de visitas de estudo, contactos, nós... Na altura, no 12º ano, eu tinha economia, já tinha contactos com o pessoal da gestão, política, administração, já tínhamos contactos. Tudo isso vai acabar por mudar um bocadinho a nossa conduta profissional. Muito bem, meus amigos, estamos mesmo na parte final. Eu sei que tínhamos muito mais, mas temos mais oportunidades. Vocês tragam outra vez o mesmo tema, não é qualquer problema. Continuamos a discussão nessa altura. Não é o último programa. Não é o último, não. Este é apenas o primeiro novo canal e continuamos na Rádio Região de Bastos e na Rádio Montemuro. Na última parte temos uma sugestão de fim de semana, de lazer. Eu desafiei-vos a trazerem todos tem que ser muito rápido, Ana. Trouxeste algum? Claro que sim, então, visitar Amarante. Claro, se possível. É sempre a mesma sugestão, eu já nem ia perguntar. Claro, não consigo. Não, o fim de semana para mim é na minha terra. Exatamente. Porque há muita coisa para fazer. Quer seja no centro, não é, da cidade, as paisagens lindíssimas, a gastronomia, o vinho, quer seja fora, que também posso deixar aqui para domingo uma sugestão de piquenique em Anciães, na Póvoa de Anciães, não é? Fazer o trilho, o Marão tem sangue azul, também uma pequena caminhada pela nossa Serra do Marão, piquenique em família, porque eu acho que também é preciso humanizar através dos momentos de família. É só para saber onde ir buscar, onde ir comer bem, não é? Podem, sim, não tem problema nenhum em fazer de Cicerone. A minha sugestão é um fim de semana no Solar de Miragaia, em Trabanca, e depois... Não me digas que é Sinfãs. É, Trabanca, Sinfãs. E depois passar assim o resto da tarde em família no Parque Fluvial do Quilómetro 10, também em Trabanca. Muito bem, fantástico. E a Ana vai-nos trazer uma sugestão de fim de semana de lazer, e vai-nos trazer uma sugestão musical apenas para quem ouve em rádio e em podcast. Aqui na televisão não podemos pôr a música. Então a minha sugestão, eu da última vez que vim sugeri a Fundação Essa de Queiroz e o seu restaurante. Por isso agora vou fugir aqui um bocadinho. É muito bom. Não me digas que é em Baião também. É em Baião, mas é uma atividade da região. Quero-vos falar da exposição que está a ser feita pela Rota do Românico, que vai haver um ciclo de 3 exposições sobre a paisagem cultural e humana dos Vales, do Sousa, do Douro e do Tâmega, e neste momento está no Mosteiro de Santo André de Ancede, na minha freguesia de Ancede, uma exposição que é Verde Bago nos Mosteiros, que está lá até dia 12 de setembro. Eu também ainda não tive a oportunidade de ir lá, mas quero ir até ela acabar, porque realmente já me falaram que é uma exposição muito interessante. Passo agora para a sugestão musical. Vamos ouvir em podcast e na rádio. Então, a minha sugestão musical é uma música tradicional portuguesa, digamos assim, do nosso
aclamado estilo de música pimba, não é? E porquê? Eu escolhi uma música do Clemente que se chama A Colmeia do Amor. Não me digas que por causa do mel. Por causa do mel. Acho que devemos terminar da forma como começamos. A música diz que sou uma abelha sempre em busca do mel, e eu acho que o encontro chama-se mel. E acho que eles andam todos à procura de uma colmeia chamada Dr. Pedro Passos Coelho. Exato. Uma pessoa que eu admiro muito e estimo muito e que foi um grande primeiro-ministro, mas deixem-nos estar sossegado, porque ainda não chegou a hora dele voltar. Deixem-nos estar. Ele há de aparecer, mas ainda não é agora. Muito bem, muito obrigado a todos os que estiveram então desse lado a ver e a ouvir na rádio e aqui na televisão no Novo Canal. Se quiserem deixar alguma sugestão para algum tema, visitem-nos na nossa página do Facebook, o Mercado Semanal. Deixem lá uma sugestão para os meus amigos comentadores comentarem e darem a sua opinião. Muito obrigado mais uma vez. Para a semana, outro mercado, outros temas, as melhores ideias, as ideias mais frescas do Tâmega e Sousa. Até lá. Mercado Semanal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.